Quantas vezes você já perdeu noites inteiras remoendo algo que nunca dependeu de você? Atrasos, respostas que não chegam, promessas que nunca se cumprem. Você sofre, se desgasta, mas nada muda. Essa é a prisão invisível em que muitos vivem. Mas existe uma chave para abrir essa cela: o estoicismo. Uma filosofia que não fala em abstrações distantes, mas em práticas diárias que moldam caráter, clareza e força interior. Hoje, você vai conhecer 7 exercícios estoicos que não apenas aliviam sua ansiedade, mas podem transformar sua vida de dentro para fora. Cada um deles é um convite a assumir o controle do que realmente importa e soltar o peso do que nunca esteve nas suas mãos. Pense por um instante em todas as vezes em que você se arrependeu de ter falado algo no calor da emoção, de ter tomado uma decisão impulsiva ou de ter reagido de forma exagerada a uma situação pequena. É como se sua mente tivesse disparado sozinha, sem que você tivesse escolha. Mas a verdade é que existe sempre um intervalo secreto, um espaço minúsculo entre o que acontece e o que você faz a seguir. Esse instante é como a fresta de uma porta entreaberta. Se você atravessá-la com consciência, descobre que tem muito mais poder sobre sua vida do que imagina. Os estoicos acreditavam que nesse pequeno espaço mora a liberdade humana. Imagine uma flecha sendo solta de um arco. Ela corta o ar em direção ao alvo, mas até o impacto há um breve percurso. Do mesmo modo, quando alguém te ofende, quando um prazo estoura ou quando algo inesperado acontece, existe um percurso entre o estímulo e a sua reação. E é nesse caminho invisível que você pode escolher se será prisioneiro do impulso ou capitão de si mesmo. Epicteto dizia que não é o que acontece fora, mas a forma como escolhemos enfrentar o que nos acontece que molda a nossa vida. O problema é que a maioria das pessoas nunca percebe esse instante. Elas vivem como se a flecha já tivesse atingido o alvo, reagindo no automático, repetindo padrões antigos: reclamar, adiar, atacar, fugir. Mas o estoicismo nos convida a enxergar essa fração de segundo como a verdadeira arena da coragem. É ali que você decide se o insulto recebido será um convite para cultivar paciência, se a dor que surge será uma oportunidade para testar sua resistência, ou se a tentação inesperada será o palco para treinar seu autocontrole. Pense em situações simples. Quando você recusa a sobremesa em plena dieta, não está apenas dizendo não a um doce, está fortalecendo o músculo invisível do autocontrole. Quando levanta da cama em um dia em que a preguiça pesa como chumbo, não está apenas indo trabalhar, está treinando a disciplina que molda o caráter. Quando ensina algo a alguém com paciência, sem humilhar, está cultivando justiça e generosidade. Ou quando escolhe o silêncio diante de uma provocação, está praticando a temperança que te impede de ser dominado pelo ódio. Esse é o treino. Perceber que cada obstáculo da vida é uma academia da alma. O peso pode ser desconfortável, mas é ele que fortalece os músculos invisíveis do seu caráter. Você já sobreviveu a dias que achava que não suportaria, já encontrou saídas quando tudo parecia perdido, já se levantou quando acreditava não ter forças. Isso prova que dentro de você já existem sementes de coragem, paciência e sabedoria esperando para serem usadas. E quando parecer que algo falta, é justamente o desafio que vai te ensinar a desenvolver essa virtude. Então, da próxima vez que estiver diante de uma dificuldade, não pergunte por que isso aconteceu comigo, mas sim, qual ferramenta interna posso treinar agora? Essa simples mudança de pergunta é como mudar o rumo de um rio. Ele deixa de se perder em turbulência e passa a fluir com direção. E lembre-se das palavras de Marco Aurélio: procure dentro de você. É lá que reside a fonte do bem, e ela pode fluir incessantemente se você sempre a explorar. O poder que você busca não está no que acontece fora, mas no instante silencioso em que você decide quem será. Você já reparou como as pequenas coisas do dia a dia podem roubar toda a sua paz? Um simples atraso de 5 minutos no transporte, uma mensagem que não chega, um plano que muda de última hora. Isoladas, parecem detalhes sem importância, mas se você permite que se acumulem, essas faíscas se transformam em um incêndio mental capaz de queimar toda a sua energia. Não é o tamanho do problema que destrói sua tranquilidade,
mas o poder que você entrega a ele quando o repete, quando o alimenta, quando o deixa crescer dentro de você. O estoicismo nos ensina a cortar esse ciclo no início, como quem apaga uma fagulha antes que se torne um fogo incontrolável. É fácil pensar que irritação é inevitável, mas a verdade é que você sempre tem escolha. O sentimento pode até surgir, mas cabe a você decidir se o alimenta ou se o enfraquece. Essa é a verdadeira chave. Não negar o que sente, mas aprender a regular a intensidade com que isso ocupa sua mente. Se parar para refletir, quase tudo o que hoje chamamos de problema seria considerado um luxo em outras épocas. O atraso de alguns minutos não é nada para quem precisava viajar dias a cavalo para chegar a um destino. A demora em uma resposta digital não se compara a uma carta que cruzava oceanos por semanas. Você não vive tragédias todos os dias, mas sim pequenos desconfortos. E quem não aprende a lidar com o desconforto acaba se tornando escravo de qualquer detalhe. Sêneca dizia que, às vezes, até mesmo viver é um ato de coragem. Ele queria nos lembrar de que a vida nunca foi feita para ser livre de dificuldades, mas para ser enfrentada com firmeza diante delas. Cada frustração, por menor que seja, carrega um teste secreto. Ou você permite que ela te enfraqueça, ou a transforma em treino de força. Esse é o poder escondido por trás de cada irritação. Não o de te destruir, mas o de te forjar. O exercício é simples e transformador. Quando algo pequeno tentar roubar sua paz, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: isso ainda vai importar amanhã? Isso vai importar daqui a 5 anos? Em quase todos os casos, a resposta será não. Essa simples pergunta funciona como um escudo invisível. Corta o poder da irritação antes que ela cresça e se instale. Você descobre então que não é escravo do que acontece, mas senhor do significado que dá a cada detalhe. Dominar as pequenas batalhas é o que prepara você para as grandes guerras da vida. A cada vez que você não permite que um incômodo se transforme em tormenta, constrói mais clareza, mais força e mais liberdade interior. É como se estivesse limpando diariamente o terreno da sua mente, evitando que mato e ervas daninhas cresçam sem controle. E com esse espaço livre, o que floresce é equilíbrio, serenidade e poder de decisão. E se hoje fosse o último dia da sua vida? Essa pergunta parece dura, até incômoda, mas é justamente essa sensação que a torna tão poderosa. Porque, no fundo, a maioria das pessoas vive como se tivesse tempo infinito. Adiam conversas, sonhos e até gestos simples de carinho, acreditando que amanhã sempre estará garantido. Mas a verdade é que amanhã não é promessa, é apenas esperança. E quando você enxerga isso de frente, percebe que muitas das coisas que consomem seu tempo e sua energia simplesmente não têm importância alguma. Esse exercício, conhecido pelos estoicos como memento mori, lembre-se de que vai morrer, não é uma ideia sombria, mas uma bússola. Ele funciona como um filtro invisível que separa o essencial do supérfluo. De repente, horas gastas rolando uma tela parecem ridículas diante do valor de um abraço em sua mãe, de alguns minutos de conversa com seu filho ou de um momento de silêncio para agradecer pelo simples fato de estar vivo. É como se uma lente nova fosse colocada diante dos seus olhos e, através dela, você conseguisse enxergar a hierarquia real das coisas. Marco Aurélio escrevia: você pode deixar a vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Para ele, lembrar-se da morte não era cultivar medo, mas urgência. Urgência para ser autêntico, para parar de gastar energia em disputas pequenas, para escolher de uma vez o que realmente importa. Essa consciência é como uma luz que revela onde você está desperdiçando sua vida e onde deveria estar investindo sua atenção. Pense em como essa simples reflexão poderia transformar o seu dia de hoje. Se fosse o último, você teria passado horas discutindo com desconhecidos na internet, teria se deixado consumir por uma raiva passageira, ou teria feito aquela ligação que vem adiando, escrito uma mensagem de gratidão, saído para ver o pôr do sol com quem você ama. Esse é o poder do memento mori. Ele corta o ruído e faz emergir aquilo que dá sentido.
Não se trata de viver com medo da morte, mas de viver com consciência da vida. Cada amanhecer pode ser um ensaio silencioso da sua melhor versão, um compromisso de não se perder em trivialidades, mas de alinhar seus dias com aquilo que reflete quem você realmente é. E se ao final de cada noite você se perguntasse: se hoje fosse o último, eu teria orgulho do que vivi? Essa simples pergunta funcionaria como um leme invisível que ajusta seu rumo, evitando que sua vida seja engolida pelo vazio. O que os estoicos nos ensinam é claro: quando você se lembra da sua finitude, não perde nada, mas ganha tudo. Ganha intensidade, ganha foco, ganha a coragem de viver aquilo que realmente vale a pena. Você já percebeu como a maioria das pessoas tenta mudar tudo de uma vez? Criam listas intermináveis de metas, fazem promessas grandiosas no início do ano, mas poucos dias depois já voltaram para os mesmos hábitos de sempre. O erro não está no desejo de mudar, mas na pressa de querer abraçar o mundo inteiro de uma vez só. O estoicismo ensina um caminho mais silencioso, mais profundo e infinitamente mais poderoso. Escolher uma virtude por semana e vivê-la em cada gesto, em cada escolha, até que se torne parte de quem você é. Os estoicos falavam de 4 colunas fundamentais: coragem, temperança, justiça e sabedoria. Imagine começar pela coragem. Não a coragem barulhenta dos heróis de cinema, mas aquela que acontece nos bastidores da vida. A coragem de levantar da cama em um dia em que a tristeza pesa como chumbo. A coragem de olhar nos olhos de alguém que você ama e dizer uma verdade que vinha evitando. A coragem de admitir um erro e pedir perdão, mesmo quando o orgulho grita para permanecer em silêncio. Esses pequenos atos, muitas vezes sem plateia, mudam em silêncio o rumo da sua vida. Na Semana da Justiça, o treino não se revela em discursos inflamados, mas em escolhas discretas que revelam grandeza de caráter. Devolver o troco que veio a mais, mesmo sabendo que ninguém perceberia. Dar crédito a quem merece no trabalho, ainda que isso signifique dividir os aplausos. Tratar com respeito o garçom que te serve, o porteiro que abre a porta, o motorista que conduz. Pessoas que muitos ignoram, mas que também merecem dignidade. E quando a vida te coloca diante de algo que fere seus valores, ser justo é não se calar, mesmo que todos ao redor prefiram olhar para o lado. Na Semana da Sabedoria, o treino é silencioso e paciente. Está no ato de ouvir mais do que falar, no cuidado de segurar a língua antes de soltar uma palavra que não volta. Está em reservar 20 minutos para um livro que expanda sua visão de mundo, em buscar conselho com alguém mais experiente ou simplesmente refletir, sozinho, sobre os próprios erros antes de culpar o mundo. A sabedoria não surge de repente. Ela é construída no silêncio de quem observa, pensa e só depois age. E quando chega a Semana da Temperança, o desafio é nos limites. Limite no prato quando a ansiedade tenta controlar seu apetite. Limite no cartão, quando a vontade fala mais alto que a razão. Limite no tempo, quando o trabalho ameaça engolir cada espaço da sua vida. E você esquece que descansar também é necessário para viver. Temperança é olhar para o desejo e perguntar: eu realmente preciso disso agora ou estou apenas tentando preencher um vazio? É desligar o celular para jantar em paz, sem distrações. É perceber que você não precisa de tudo, apenas daquilo que tem sentido. Cada virtude é como uma semente plantada em silêncio. Você não precisa contar a ninguém, porque os frutos aparecem sozinhos. Mais firmeza, mais clareza, mais equilíbrio. E quando essas sementes crescem dentro de você, a insegurança perde espaço e surge uma vida guiada por valores que nada pode apagar. Não se trata de transformação repentina, mas de metamorfose discreta, feita no ritmo da constância. O exercício é simples. Escolha uma virtude e viva com ela durante esta semana. Não precisa anunciar, nem justificar, nem esperar aplausos. Basta praticar em silêncio, porque as mudanças que realmente transformam não se exibem. Elas florescem no íntimo e iluminam tudo ao redor. Quantas vezes você chega ao final do dia com a mente pesada, mas sem nem saber explicar o motivo? Você correu de um lado para o outro, respondeu mensagens, cumpriu prazos, lidou com pressões, mas ao deitar,
Sente como se algo tivesse ficado inacabado. É como se tivesse vivido o dia inteiro no piloto automático, acumulando pensamentos e emoções sem nunca organizá-los. Essa sensação de confusão mental não é acaso, é o resultado de uma vida sem pausa para olhar no espelho da própria consciência. Os estoicos, assim como Sêneca, ensinavam um exercício simples e transformador: a revisão diária. Antes de dormir, buscar um lugar tranquilo e refletir sobre o que foi vivido. Não se trata de julgamento severo, mas de um diálogo honesto consigo mesmo. É como segurar um espelho diante da alma e perguntar: o que fiz de errado? O que fiz de certo? O que poderia ter feito de diferente? Essas 3 perguntas, por mais simples que pareçam, são capazes de mudar a direção de uma vida. Quando você se pergunta o que fez de errado, não está se condenando, mas assumindo responsabilidade. Talvez tenha levantado a voz com alguém que não tinha culpa, procrastinado uma tarefa importante ou cedido a um impulso que sabia ser nocivo. Reconhecer não é se diminuir, é recuperar o controle. Enquanto o erro é negado, ele continua te controlando. Quando admitido, ele se transforma em ponto de partida para o recomeço. Quando você se pergunta o que fez de certo, fortalece dentro de si a confiança de que já existem virtudes vivas no seu caráter. Muitas vezes, ignoramos nossos próprios acertos porque parecem pequenos demais. Escutar alguém com paciência, cumprir uma promessa, escolher o silêncio no lugar da raiva, gestos simples, mas que, quando reconhecidos, alimentam a autoestima e mostram que você já possui dentro de si sementes de força, bondade e disciplina, esperando para serem repetidas. E quando você se pergunta o que poderia ter feito de diferente, abre espaço para que a experiência se transforme em sabedoria. Ao reconhecer que poderia ter escolhido outra resposta, você percebe que a vida não é um ciclo de repetições cegas, mas uma oportunidade contínua de ajustar o rumo. Como lembrava Epicteto, você não está apenas respondendo uma vez, está se tornando aquilo que repete. Essa consciência transforma o cotidiano em escola e cada erro em professor. Esse hábito, quando cultivado, limpa a mente como quem organiza uma mesa bagunçada ao final do dia. A confusão dá lugar à clareza, a ansiedade cede espaço à serenidade e você passa a dormir com a sensação de que, mesmo imperfeito, está caminhando com propósito. Não é um exercício para os olhos do mundo, mas para o silêncio da sua consciência. É nesse espaço íntimo que se forja o caráter. Por isso, antes de dormir, experimente essa prática. Feche os olhos, revisite o dia e responda a si mesmo. Não precisa escrever livros, nem compartilhar com ninguém. Apenas 3 perguntas, todos os dias. No início pode parecer pouco, mas com o tempo você vai perceber. Não está apenas revendo o dia, está moldando em silêncio a pessoa que deseja se tornar. Quantas coisas você carrega no seu dia sem perceber? Um doce depois do almoço que parece indispensável, a necessidade de checar notificações a cada 5 minutos, o hábito de revisar 1000 vezes uma mensagem antes de enviar por medo do julgamento. Talvez até um vício que parece inofensivo. O café em excesso, o cigarro social de fim de semana, a compulsão por compras que você nem precisava fazer. Por trás de cada um desses hábitos existe um fio invisível. E quanto mais você acredita que não pode viver sem eles, mais preso a esse fio você está. O estoicismo nos alerta. Aquilo que você chama de conforto pode ser exatamente a sua prisão. O treino do desapego é simples, mas profundo. É escolher conscientemente abrir mão de algo que você considera indispensável, nem que seja por alguns dias. O desconforto inicial é inevitável, quase como uma abstinência. Mas, pouco a pouco, você descobre uma verdade transformadora. A vida continua e você é muito mais forte do que pensava. Essa experiência não te empobrece, ela te liberta. E não se trata apenas de desapego material. Muitas vezes, o peso mais sufocante é emocional. Medos antigos, autocríticas cruéis, inseguranças que você carrega como se fossem parte de quem você é. Esses sentimentos funcionam como correntes invisíveis, impedindo que você avance. Mas a cada vez que você age apesar do medo,
A cada vez que recusa alimentar um pensamento negativo, a cada vez que solta aquilo que não serve mais, você abre espaço para que a coragem floresça dentro de você. Sêneca dizia que até mesmo viver é um ato de coragem. E viver com coragem é exatamente isso. Soltar o que te prende, mesmo que doa, mesmo que pareça impossível no início. É entender que nada do que é externo pode ser realmente indispensável, porque o essencial já está dentro de você. Ao abrir mão do supérfluo, você descobre que aquilo que julgava necessário era, na verdade, um obstáculo para o seu crescimento. Pense em como seria sua vida se você começasse hoje, talvez deixando o celular de lado por algumas horas para estar presente de verdade em uma conversa. Talvez resistindo ao impulso de comprar algo só para preencher um vazio. Talvez se libertando da autocrítica que paralisa cada passo. O exercício não precisa ser grandioso, precisa ser real. O ato de soltar, ainda que pequeno, sempre cria espaço para que algo maior entre. No final, o desapego é menos sobre perder e mais sobre ganhar. Você não perde um hábito, um objeto ou uma emoção. Você ganha liberdade. E com essa liberdade descobre que a vida não está nos excessos que acumulamos, mas na leveza de caminhar sem correntes. Quantas vezes você já teve a sensação de estar vivendo no piloto automático, como se fosse apenas um passageiro dentro do barco da própria vida, assistindo de longe, enquanto forças externas escolhem o rumo em seu lugar? Expectativas da família, opiniões de colegas, pressões sociais, vícios silenciosos. Pouco a pouco, eles assumem o comando e, quando você percebe, já não sabe para onde está indo. Os estoicos nos alertam: se você não escolhe conscientemente o que ocupará a sua mente e guiará seus passos, alguém ou alguma coisa fará isso por você, e quase nunca será algo alinhado com os seus melhores interesses. Epicteto dizia que devemos vigiar constantemente aquilo que deixamos entrar na mente, porque é lá, nesse espaço invisível, que nascem as decisões que moldam nosso destino. Assumir o leme da vida não é sobre controlar tudo, mas sobre alinhar suas escolhas diárias ao que realmente importa para você. É decidir em silêncio qual será o norte e quais serão as remadas que o aproximarão desse destino. O exercício é simples, mas exige coragem. É a dinâmica do quero e posso. O quero é o horizonte, o sonho, o destino que você deseja alcançar. O posso são as pequenas ações concretas que você já tem em mãos para começar hoje. Quero saúde? Posso subir as escadas em vez de pegar o elevador. Quero proximidade com meu filho? Posso desligar o celular no jantar e ouvir de verdade o que ele tem a dizer. Quero estabilidade financeira? Posso guardar uma quantia pequena agora, vender algo que não uso, cozinhar em casa ao invés de pedir delivery. É nesse encontro entre sonho e ação que a vida começa a ganhar direção. Porque o quero sozinho é apenas desejo. Sem movimento, não passa de ilusão. Mas o posso, repetido em silêncio, é a remada que faz o barco avançar. Cada passo pequeno é uma prova de que você já tem poder sobre o rumo da sua história. Marco Aurélio resumiu isso em uma frase lapidar: pare de falar sobre como uma boa pessoa deve ser e seja uma delas. A mesma lógica vale para qualquer objetivo. Pare de apenas sonhar com o que deseja e comece a agir como alguém que já vive essa escolha. A partir do momento em que você assume o leme, não há mais espaço para culpar as circunstâncias, as pessoas ou o acaso. Cada decisão consciente, por menor que seja, é uma mão firme sobre o timão que ajusta a rota. E, mesmo que o vento mude, mesmo que as ondas se levantem, você sabe que está conduzindo o barco e não apenas sendo arrastado pela corrente. No fim, a pergunta é inevitável: você vai continuar como passageiro da sua própria vida ou vai assumir agora o leme e escolher para onde está indo? A resposta não se dá em discursos, mas no silêncio das suas ações diárias. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso mostra que você não está apenas assistindo a mais um vídeo, mas que está realmente comprometido com o seu crescimento intelectual e com a busca por uma vida mais consciente e equilibrada. Cada exercício estoico que exploramos é uma semente, e só o fato de você ter dedicado esse tempo já é uma prova de que está disposto a cultivá-las dentro de si.
E para você que deseja dar um passo ainda mais profundo nessa jornada, quero lembrar que o meu livro, Princípios Fundamentais do Estoicismo, está disponível na descrição deste vídeo. Nele, reuni reflexões, práticas e ensinamentos que podem expandir ainda mais a clareza que você encontrou aqui hoje. É um guia para quem busca viver com firmeza, serenidade e propósito. Agora eu quero ouvir de você. Se esse conteúdo tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Conte qual desses exercícios você pretende começar a praticar hoje. E se por acaso não souber o que escrever, basta digitar gratidão. Essa palavra simples vai nos mostrar quem esteve conosco até o fim e está verdadeiramente comprometido com a transformação. Não esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você continuará recebendo mensagens edificantes que podem fortalecer sua mente e sua alma a cada novo vídeo. E antes de encerrar, quero te dizer que não acaba por aqui. Vamos deixar mais 2 vídeos recomendados ao final, cada um trazendo novos conhecimentos que vão fazer a diferença na sua vida. Continue sua jornada de sabedoria e crescimento. O caminho está apenas começando.